A gente começa agora a falar sobre a gasometria, tá? A gasometria é uma análise de laboratório que vai avaliar o grau de oxigenação do organismo, né? A gente consegue descobrir também através dela o pH sanguíneo, tá? O nosso sangue diferente da urina, por exemplo, onde a gente consegue verificar o pH através das tiras reativas, né, a única forma que a gente tem de avaliar de forma adequada o pH do sangue é realizando a gasometria, que é um procedimento que não vai avaliar só o pH, né? Como a gente já comentou, ela vai avaliar a questão da oxigenação também. Só que junto com todos esses parâmetros acaba sendo analisado o pH do sangue, que é um fator muito importante no nosso organismo, pelo seguinte, né? A gente já comentou lá na disciplina de química que a nossa faixa de variação do pH do sangue ela é muito estreita, né? Ela é muito pequena, né? O sangue ele tem um pH levemente alcalino, né? Então ele passa um pouquinho do valor neutro, que é o 7, mas a tolerância de variação, né, para ser considerada normal no nosso sangue é essa faixa estreitinha aqui, ó. 7,35 a 7,45, que é uma variação compatível com a vida em normalidade, né? Então é quando o pH sanguíneo não interfere no funcionamento do organismo de uma maneira geral. Mas em uma situação onde esse pH começa a ficar menor do que 7,35, a gente tem uma situação de acidose, tá? Em alguns lugares vocês podem ouvir o termo acidemia também, mas ainda é mais comum o uso da palavra acidose. Então, abaixo de 7,35 é uma acidose. Acima de 7,45 é uma alcalose. Existem alguns lugares também que vocês vão ler, né, se referindo como alcalemia ou alcalinemia, tá? Mas ainda assim, a alcalose, né? Acidose e alcalose vão ser os termos mais comuns para a gente se referir a esses distúrbios. E qual dos dois é grave? Todos dois, né? Tanto a acidose quanto a alcalose fogem da faixa de pH que é considerada normal para o nosso corpo, né? E a partir desse momento a gente tem o pH descompensado, e como o sangue ele precisa chegar em todas as porções do nosso organismo, se eu tenho um pH descompensado no sangue, né? Que é um tecido que vai irrigar o nosso corpo todo, eu passo a ter um problema metabólico nesse organismo. Para a gente entender como é que funciona, né, essa faixa, né? Por que o sangue tem essa faixa estreita de variação de pH? A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema tampão, né? O sistema tampão é uma forma de manter esse equilíbrio, e a gente vai falar um pouquinho do tampão bicarbonato. Como é que ele funciona? No nosso sangue, né, a gente tem água, né, que está ali presente no plasma em grande quantidade, e quando a gente tem produção de gás carbônico, né, que é resíduo metabólico das nossas células, uma parte desse gás carbônico ele se liga lá na hemoglobina para ser transportado. Agora, uma outra porção se dissolve ele na água. Então, ele está dissolvido nesse plasma e ele vai formar uma substância chamada ácido carbônico, que é um ácido fraco, né? Não é um ácido prejudicial para o nosso organismo nesse momento. Então, a reação química entre gás carbônico, né, que é o dióxido de carbono, com a água, forma o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico ele é instável. Ele se desmembra, né, se dissocia em íons hidrogênio, que é o OH+, e ele forma o bicarbonato. Então, para resumir essa reação química grandalhona aqui, gás carbônico mais água, né, o gás carbônico resíduo mais água, forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai se dissociar, né, vai se desmembrar em hidrogênio e íons de hidrogênio, né, e bicarbonato. Então, esse aqui é o tampão. Falávamos a respeito do tampão bicarbonato, né? E só para a gente entender antes como é que ele funciona, vamos entender por que isso aqui, né? Por que essa reação química aqui é uma reação de equilíbrio. Vamos pegar, né? Vocês estão vendo que a reação aqui de baixo, né? Ela está separada por setas. Essas setas estão nas duas direções, o que indica que essa reação pode ser reversível, tanto daqui para cá quanto o caminho inverso, tanto daqui para cá quanto o caminho inverso. Então, ela é o que a gente chama de reação de vai e volta, né? Ela pode ocorrer tanto nesse sentido
quanto no sentido contrário. Mas vamos entender o equilíbrio desse sistema aqui. Vamos pegar antes dessa seta. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Aqui do CO2. Aqui, na substância do meio, quantos carbonos eu vou ter? Umzinho também. Quantos carbonos eu vou ter depois da última seta? 1 carbono. Então aqui eu tenho 1 e 1. Oxigênios. Eu tenho 3, ó. 2 desse aqui e 1 desse. Beleza, 3 oxigênios. Vamos ver na substância do meio. 3 oxigênios. Depois, na última reação depois da seta, 3 oxigênios. Então, 3 oxigênios aqui, 3 aqui, 3 aqui. Equilíbrio. Vamos fechar agora com os hidrogênios. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios, né, aqui. Então, em cada um desses blocos, né, de reação, seja para formar o ácido carbônico ou para dissociar, né, eu tenho em cada uma das porções a mesma quantidade de 2 elementos químicos. Eu não tenho elemento químico entrando nem saindo. Tenho só uma junção ou uma dissociação entre eles. E aí, como é que funciona esse sistema tampão? Ele vai funcionar da seguinte forma. À medida que entra ácido, né, que o meio vai ficando mais ácido, né, e entendam acidificar o meio como diminuir o pH. Então, à medida que eu aumento a acidez, eu diminuo o pH. E como é que eu aumento a acidez de uma solução? Colocando mais hidrogênios. Quanto mais hidrogênio chega, mais ácido o meu meio vai ficando. Então, aqui, ó, em vermelho, a gente tem essa representação, né, de como se eu estivesse acidificando o meu meio por alguma descompensação metabólica, por exemplo. Então, eu tenho a adição desses íons. Quanto mais hidrogênio chega, mais ácido carbônico eu vou formar. E quanto mais ácido carbônico eu formo, eu sigo essa minha reação no caminho inverso. Ó, eu venho, coloco os íons de hidrogênio, formo ácido carbônico, né? Mais ácido carbônico vai sendo formado, tá? Essa reação segue nesse sentido para eu poder formar água e formar gás carbônico. Gás carbônico esse que vai ser eliminado através dos pulmões, né? Eu mando, é a forma que eu tenho de jogar o gás carbônico para fora. Então, eu preciso garantir ali que os pulmões façam esse papel de eliminação do gás carbônico. Agora, se o caminho fosse inverso, né? Se eu estou alcalinizando o meu meio, né? A partir do momento em que eu tenho uma alcalinização, eu tenho uma redução na quantidade de hidrogênios, ok? Então, se eu reduzo hidrogênios, né, se eu tenho baixa quantidade de hidrogênio, eu estimulo, né, cada vez mais a dissociação desse bicarbonato em hidrogênio e bicarbonato, tá? Então, hidrogênio, bicarbonato, e assim eu vou formando. Esse bicarbonato, ele vai ser jogado, né, para ser excretado pelos rins, ok? Então, dependendo da concentração desse hidrogênio, o meu caminho vai seguir a formação de ácido carbônico ou o meu caminho vai seguir a dissociação do ácido carbônico. Então, se eu estou adicionando hidrogênio e estou acidificando o meio, eu vou formar ácido carbônico para depois dissociar em gás carbônico e água. Se eu estou removendo hidrogênio e alcalinizando o meio, eu vou estimular a dissociação do ácido carbônico para jogar mais íons de hidrogênio ali e formar bicarbonato, que vai seguir o caminho renal para que seja equilibrado. Então ele vai funcionar, né, como esse balanço, né, de como compensar, né, os valores de pH para que se torne menos ácido ou menos alcalino e garantir que o nosso pH fique nessa faixa de variação, ok? Como ele vai envolver pulmões e rins, né, ao mesmo tempo em que se pede a gasometria, né, pode pedir avaliação também dos eletrólitos, né, que são
sódio, potássio, cálcio, né, e outros íons que estão ali envolvidos no nosso metabolismo, tá? Pode-se pedir exames de glicose para avaliar, né, se o paciente tem diabetes mellitus e isso está descompensando, por exemplo, esse pH, né? Pode pedir ureia e creatinina para avaliar a função renal também, né? E pessoas que estejam recebendo oxigênio-terapia, né, que estejam ali sobre ventilação, a gasometria monitora, né, a eficiência desse tratamento da oxigenação, né? Se ela está sendo eficiente, o quão eficiente ela está sendo. A gente sabe que nessa época, por exemplo, de epidemia de coronavírus, onde uma das características da fase grave da doença é justamente a falta de ar, então existem muitos pacientes que estão precisando recorrer, né, à oxigênio-terapia, então a gasometria ela é importante para avaliar o quão isso está sendo eficiente e pode ser, né, está sendo, na verdade, uma estratégia bastante utilizada aí no monitoramento desses pacientes. Em que situações a gente pede ou que é solicitada uma gasometria? Só para a gente lembrar, a gasometria ela não é um exame de rotina, né? Você não sai com uma guia de realização de exame indo a um laboratório de rotina para que tenha uma amostra de gasometria sendo colhida. Não é. A gasometria ela é solicitada quando se suspeita de uma má oxigenação, né? E isso é feito, a coleta ela é feita em caráter de emergência para fazer essa avaliação. Então ninguém vai tranquilamente, né, ali na sua rotina do dia a dia, chega num laboratório de rotina e fala, olha, eu vim fazer uma gasometria. Não, isso não ocorre, né? Embora assim, a gente já tenha ouvido alguns relatos de pessoas que foram buscar, né, laboratórios de rotina para fazer esse tipo de exame, mas isso não acontece dessa maneira, tá? Então, gasometria, né, como os exames ali os marcadores cardíacos, né, eles são dosagens associadas a caráter hospitalar, a caráter clínico, né? Então a pessoa foi admitida ali numa emergência, foi procurar uma consulta que seja dentro de um hospital e o médico avaliou que essa pessoa não estava oxigenando bem ou que tem um desequilíbrio, aí sim solicita o exame. Né, mas não é o tipo de exame que você vai num posto de saúde da família, por exemplo, pegou uma guia simples de realização e vai num laboratório de rotina para realizar, porque isso não vai ser feito, tá? É feita para diagnosticar, né, possíveis descompensações de pH ou de oxigenação nos pacientes, tá? Em traumatismos cranianos e no pescoço, né, porque podem afetar a capacidade respiratória, a gasometria é solicitada também para avaliar a evolução do quadro, tá? Pacientes com anestesia prolongada, né, no pós-cirúrgico, por exemplo, em caso de cirurgia cardiopulmonar, em caso de cirurgia no encéfalo, tá? Pode exigir também esse monitoramento por um período de tempo mais prolongado, porque a anestesia nesses casos ela dura um tempo maior, né? A anestesia é dada em quantidades maiores e isso pode mexer no fluxo respiratório, tá? Nos recém-nascidos, a gasometria é feita no sangue do cordão umbilical, tá? E pode revelar ali problema respiratório no recém-nascido, principalmente em algumas situações onde já se tem problemas, né, ao longo da gestação, se essa criança está passando por um sofrimento fetal ou algum problema ali que tenha sido verificado no meio do caminho. A gente falava a respeito da gasometria, sobre em que situações ela deve ser solicitada, em que situações que ela deve ser pedida, quais são os critérios, né, quais são os motivos para se solicitar uma gasometria, mas a gente sempre ouve falar da gasometria arterial, né? É muito mais comum a gente se referir à gasometria como sendo uma análise feita no sangue colhido de artéria. Só que existe também a gasometria venosa, tá? Então eu posso fazer a gasometria tanto arterial quanto venosa. Mas quando eu faço uma e quando eu faço a outra, né? Em que situação eu posso fazer uma e em que situação eu posso fazer a outra? Basicamente da seguinte forma: o sangue arterial, né, ele vai ter uma oxigenação maior, então sempre que eu quiser avaliar a eficiência pulmonar
né? Na hematose, né, que é aquela troca gasosa que acontece lá nos alvéolos pulmonares, que estão no interior dos pulmões, só para a gente lembrar um pouquinho de anatomia, os alvéolos, eles são as estruturas, né, que a gente fala que tem formato de caixinha de uva, estão dentro dos pulmões, eles estão ligados aos capilares sanguíneos, e então é lá nos alvéolos que ocorrem as trocas dos gases, né, oxigênio e gás carbônico. Então, assim, para avaliar esse grau de oxigenação, quanto eficiente está sendo essa hematose, o sangue arterial é o que é utilizado, para eu saber se esse oxigênio está chegando bem aos tecidos, se os tecidos estão sendo bem oxigenados, né, se o organismo está sendo bem oxigenado. Agora, se eu quiser avaliar somente a parte metabólica, né, se essa eficiência pulmonar não me interessa, eu posso recorrer à gasometria venosa. Não tenho problemas, né, desde que eu não queira, o meu objetivo não seja avaliar a parte pulmonar. Mas aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas se a gasometria arterial me dá um perfil mais completo, por que alguém resolveria fazer uma gasometria venosa? Porque a gente tem o seguinte: existem alguns conjuntos de regras a respeito da gasometria arterial, né? Como, por exemplo, quem é que pode colher, né? Qual é o ponto certo para coleta? Não que na gasometria venosa isso não existe, né? Você precisa saber colher o sangue venoso para trabalhar com ele. Mas quando a gente lida com artéria, a coisa é um bocadinho mais complicada, né? Existe toda uma legislação que vai reger a coleta de artéria, né, de quais são os profissionais que são responsáveis por esse tipo de coleta. Ela vai ser uma coleta um pouco mais desconfortável, né, para o paciente. Então, a gente tem os critérios. Se você não tem a necessidade de realizar a gasometria arterial, você pode fazer isso com uma coleta que é teoricamente mais simples, que é a coleta venosa, né? E se você não quer avaliar a parte pulmonar, você pode botar o sangue venoso para correr no gasômetro, tá? Que vai ser o equipamento responsável por fazer a leitura desse sangue. Agora a gente tem o seguinte, né? É, mesmo sendo sangue venoso, né, mesmo que você use o sangue venoso, o procedimento de coleta, né, tirando o local de coleta, mas o procedimento de coleta ele tem que ser mantido. Eu não posso usar qualquer amostra com qualquer anticoagulante para botar para correr. Tá? Então, algumas regrinhas básicas têm que ser seguidas. O que vai mudar mesmo é o local de coleta e a forma que eu vou usar para colher esse sangue. E aqui a gente tem, né, algumas amostras de sangue venoso e de sangue arterial para a gente ver a diferença básica entre elas, né? Visualmente falando, a diferença é a cor. Essas duas primeiras seringas aqui a gente tem sangue venoso e essas três aqui a gente tem sangue arterial. Olha a diferença de coloração, a diferença do vermelho, né, para os dois tipos de amostra. Na amostra venosa eu tenho um sangue mais escuro. Na amostra arterial tem aquele sangue que a gente chama de vermelho vivo, né? Por que dessa diferença? O sangue arterial ele tem um grau de oxigenação maior, né? Então isso faz com que ele mantenha essa coloração mais ativa, né? Mais vermelha, tá? E no colégio, ou desde o colégio, né? A gente ouve falar na diferença de sangue arterial para sangue venoso, né? Quando a gente trabalha sistema cardiovascular, e a gente ouve falar assim, ó, o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e o sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico. A gente pode melhorar essa definição. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio? Sim. Mas o sangue venoso, ele não tem assim uma altíssima concentração de gás carbônico a ponto dela ser maior do que a de oxigênio. Na verdade, ele é um sangue pobre em oxigênio. O grau de oxigenação dele é um pouco menor do que a do sangue arterial. Então a gente pode chamar de sangue rico em oxigênio, sangue pobre em oxigênio, ok? Bom, e como é que eu vou fazer para colher, né, a minha amostra para gasometria, né? Então vamos considerar aqui a gasometria arterial, né? Já que a coleta venosa vocês aprendem, a coleta, né, a punção venosa vocês aprendem em técnicas de coleta. Para gasometria, né, como a gente vai estar avaliando oxigenação, como a gente vai estar avaliando parâmetros de pH, né, saturação de oxigênio, isso tudo, né, o paciente ele deve estar em repouso por cerca de 20 minutos antes da coleta, tá? Então, paciente ambulatorial, o paciente acabou de ser admitido ali no ambulatório,
Aguarda 20 minutos para realizar a coleta de gasometria. Não é que ninguém possa medir ali a oxigenação dele não, tá, gente? Mas para a coleta de gasometria, espera pelo menos esse repouso. Por quê? O paciente foi procurar uma emergência porque ele está se sentindo mal, né? Como que ele chegou à emergência? Chegou caminhando? Chegou de veículo? Né? Então, ele está ali nervoso, ele está naquela reação ali no organismo sob estresse, porque isso tudo são parâmetros que vão alterar ali naquele momento. Então, dar uma estabilizada no paciente, né? Para que você não tenha muitos fatores interferentes externos. Paciente de ventilação, né? Avaliar a estabilidade do quadro ventilatório por 20 minutos antes e durante a coleta nos pacientes que estão internados, tá? Então, tá estável, né? O paciente está estável em relação à ventilação por pelo menos cerca de 20 minutos, né? Aí você realiza a coleta para gasometria. A amostra de gasometria é o sangue total, né? Então a gente não vai separar soro e plasma. Tá? Nem soro, nem plasma, perdão, né? Não vai separar o plasma e os componentes, mas colhido em heparina de lítio, né? Ou heparina lítica. Somente a heparina, não se usa outro anticoagulante e tão pouco o tubo seco, né, para a gente fazer essa análise. Somente sangue total em heparina. Guardem isso com vocês. Gasometria, heparina, tá? O método é a potenciometria, na verdade, ele é lido já num aparelho, né, que é o potenciômetro, o pessoal chama já de gasímetro ou gasômetro, que é o aparelho responsável por fazer a leitura, tá? E aqui é um detalhe importante, né, porque essa aqui, ou esse seria o dispositivo próprio para a coleta de gasometria, tá? Então, vamos discutir algumas coisas em relação à coleta. Primeiro de tudo, eu falei para vocês que uma das questões da gasometria arterial é o seguinte: quem é que colhe? Ou melhor, quem pode, né, quem está legalmente habilitado a colher uma amostra arterial, para gasometria arterial? Médicos, e recentemente a legislação liberou coleta por enfermeiros, não técnicos de enfermagem, enfermeiros, e há pouco tempo atrás incluíram bioquímicos. Então, profissionais de nível superior, mas o enfermeiro e o bioquímico sendo supervisionados pelo médico, ok? Por que isso? Né? Por que existe essa legislação diferenciada? Na teoria, né? Por que existe essa legislação diferenciada? Quando vocês virem a anatomia, vocês viram que a artéria ela é um vaso sanguíneo diferenciado em relação às veias, né? O fluxo sanguíneo que ela carrega, né, que ela comporta, é muito maior. Então, se você tiver um erro ali durante a coleta, você pode ter um problema sério, um problema grave, né? Resultante dessa coleta. E aí traz isso para um paciente que já foi admitido com um problema de oxigenação, né? Você gera um problema maior, tá? Então, assim, a legislação permite médicos e, mais recentemente, enfermeiros e bioquímicos, desde que supervisionados pelo médico. Por que eu falei que em teoria? Na prática, é isso que acontece? Não. A questão legal, né, legalmente falando, médicos, enfermeiros e bioquímicos estão amparados pela legislação para fazer a coleta em artérias. Porém, na prática, né, a gente tem técnicos de enfermagem, técnicos de análises clínicas realizando coletas também de gasometria arterial, né? Vamos analisar, é o correto, né? Seguindo a legislação, não, né? Mas a gente sabe muito bem como é a realidade de muitos hospitais, né? De muitas unidades de atendimento à saúde. E isso eu estou falando não só no estado do Rio de Janeiro, né? A gente, em nível de Brasil, a gente sabe como funciona, né? A demanda é sempre maior do que para a área de saúde, né? Porque afinal de contas a gente não tem o funcionário lá realizando só gasometria, né? Só coleta para gasometria. A gente tem outras tantas coletas e outras tantas análises ali sendo realizadas, tá? Mas vamos lá. As artérias que são utilizadas nesse tipo de coleta são as artérias mais superficiais, então não se colhe artéria profunda,
né? Até porque você tem que considerar ali o conforto do paciente, o menor risco, entre outras coisas mais. Uma das mais utilizadas para coleta é a artéria radial, pela facilidade, né, de achar aqui, ó, a gente tem um esqueminha de onde ela está localizada, né, sentir a pulsação da artéria, né, e proceder com a coleta. A coleta de artéria, ela tem um grau de angulação da agulha um pouco diferenciado em relação à coleta venosa. A gente tem que inclinar, né, colocar a agulha num ângulo ali de cerca um pouco mais superior, né? Você vem subindo mais com a sua agulha. Tem que ter cuidado, né? Não pode ficar ali passeando com a agulha por dentro do braço do paciente, porque é um procedimento doloroso, já que você vai pegar um vaso sanguíneo que carrega um fluxo sanguíneo maior, então você tem que sentir o máximo que você puder a artéria primeiro, para depois então funcionar. Bom, na gasometria, né, como a via de coleta preferencial são as artérias mais superficiais, né, para que a gente não colete em artéria profunda, para que senão se tenha problemas maiores. Pensando, por exemplo, nas artérias do braço, né, existe um teste chamado teste de Allen, que deve ser feito para avaliar a perfusão, né, nessas artérias, quantidade de sangue que chega ali a esses tecidos. Esse teste é chamado teste de Allen e consiste em fazer a compressão de duas artérias. É você pressionar com os dedos, né, as duas artérias, que são a artéria radial, que é essa aqui, e a artéria ulnar, que é essa aqui. Se você está pressionando as duas, automaticamente você começa a diminuir o fluxo sanguíneo para a região da mão. E ao mesmo tempo que você pressiona aqui, você pede para o paciente abrir e fechar as mãos. Você começa a ver que as mãos vão ficando frias, né? Pouco irrigadas, porque você está pressionando esse fluxo sanguíneo, né? E aí, se você liberar, por exemplo, a ulnar, você vai ver que se esse fluxo volta ao normal ou não. E aí você volta a comprimir novamente. Essa compressão, gente, ela não é tão forte assim, tá? Com cuidado para não machucar o paciente. E aí retorna ao normal. Pressionou, né, novamente as duas, libera agora a artéria radial. E aí, se você, né, enquanto estava pressionando, né, o fluxo sanguíneo diminuiu novamente, e a partir do momento em que você liberou, né, a artéria radial, o fluxo sanguíneo voltou. O que esse teste aqui, realizado dessa maneira, diz pra gente? A partir do momento em que você estava pressionando as artérias, o fluxo sanguíneo foi cortado para a região da mão. Então você foi vendo ela ficando cada vez mais esbranquiçada, né, mais pálida, mais gélida, né, mais fria, porque você cortou esse fluxo. A partir do momento que você libera uma e depois a outra, né, em momentos alternados, o sangue voltou ao normal. Isso significa dizer que as duas vão ter uma boa circulação e são bons locais de coleta, né? Se o fluxo tivesse diminuído, você provavelmente não consegue fazer a coleta de uma forma eficiente. Aí, se eu for colher em outras artérias, outros testes precisam ser feitos, mas de preferência a gente vai utilizar, né, por exemplo, a artéria radial. Em relação à forma de coletar, né, se usa muito a seringa heparinizada, né? Essa seringa heparinizada, ela já pode vir com a heparina, né? Então já se pode ter a aquisição da seringa jateada com a heparina, como acontece nos tubos de coleta, tá? Ou então a pessoa ter que heparinizar a seringa antes de realizar a coleta. Então, de qualquer forma, você vai colher, né, em heparina. Então, se você vai ter que heparinizar a seringa ou já comprar, né, o laboratório já adquirir a seringa heparinizada, né, o procedimento vai ser diferente só no sentido de que se ela não tiver, se o seu laboratório não fez a aquisição da seringa já heparinizada, você que vai ter que heparinizar antes de fazer a coleta. Uma coisa que é relativamente importante é o seguinte: na hora de heparinizar a seringa, né, é um pouquinho,
né? Qual é a quantidade certa de heparina? Vai depender do tamanho da seringa que você vai estar utilizando, né? Então, não se pode heparinizar demais, né? É só a gente lembrar do tubo de coleta. Você não enxerga, né, o anticoagulante molhando ali o tubo. A concentração é muito pouca. E o que você vai colher para fazer a gasometria, né? Também você não vai colher um volume de sangue muito grande, não é tão necessário assim, tá? E uma coisa que é importante é, se você colhe heparina demais, né, se fica muito líquido, você pode ter um erro ali na hora de fazer a tua gasometria. E extremamente importante, você usa, né, aqui a gente tem uma ampolinha de heparina, você usa a agulha, né, para puxar essa heparina para a seringa, descarta a agulha, troca a agulha para fazer a coleta no paciente, senão você vai estar contaminando o paciente, tá? Essa agulha entrou em contato com o frasco, não pode entrar em contato com a artéria desse paciente. Então, troca de agulhas ali no meio do caminho, tá? Então, é esterilizar o local da coleta e realizar o procedimento como acontece no procedimento venoso, né? Então, limpeza do local antes, esterilizar não, né? Desinfetar, né? O local da coleta. Bom, a seringa heparinizada, né, ou a seringa para a coleta de gasometria, ela tem alguns dispositivos, né, de segurança. A seringa própria para isso tem alguns dispositivos de segurança. Essa aqui é uma seringa própria para gasometria. Estão vendo que ela tem, né, uma tampinha. Se remove essa tampa, tá? Aqui, ó, o adaptador, né, da agulha, coloca ali a agulha, encaixa, né, na seringa, se faz a coleta, tá? Se retira essa agulha para poder tampar novamente. Por que é importante fechar esse contato da seringa com o meio externo no pós-coleta, né? Lembrando que não se reencapa a agulha fazendo o movimento de encaixe, tá? Então, jamais façam isso porque existe a chance aí de se perfurar e essa chance acaba sendo muito alta, tá? Então, não se reencapa, né, fazendo o movimento de encaixe. Aqui a gente tem um dispositivo de retirada, né, da agulha, que é o correto, e aí utilizar a tampa se for o caso. E se pode realizar a coleta também com o scalp, tá? Se o acesso for muito difícil, né? Se for colher em criança, por exemplo, né? Então você tem a alternativa do uso do scalp também. Aqui existem muitas dessas seringas que já tem um dispositivo que você encaixa na tampa, né, da seringa para a retirada do ar, antes de colocar a tampinha da própria seringa, tá? Então, já é um dispositivo do próprio equipamento, né, da própria seringa própria para coleta de gasometria, para que você não tenha interferência do ar. Por que eu não posso ter ar dentro dessa seringa? Porque se a gente vai medir o grau de oxigenação, eu não posso ter contaminação com bolha, com ar atmosférico, né? Porque senão eu vou estar dando um resultado errado. De repente o paciente está ali com nível de oxigenação mais baixa, formou uma bolha ali e deu a leitura mais alta do que deveria, né? Entrou em contato com o oxigênio da atmosfera, deu um resultado mais alto. Então isso não pode acontecer, tá? E para a gente garantir, né, uma boa homogeneização dessa amostra, né, rolar essa agulha, né, essa seringa, né, entre as mãos. Então você vai fazendo um movimento de rolar devagar, né, não é um shake nas nossas mãos, tá? Mas com a palma da mão, né, ali cerca de 10 vezes, fazer um pequeno movimento de homogeneização, tá? Para melhores resultados, essa gasometria ela tem que ser feita, né, imediatamente ou no máximo 15 minutos depois da coleta. Então, não pode deixar passar muito tempo, porque senão a chance, né, de você ter resultados errados acaba sendo maior, tá? A gente tem relatos, às vezes, de coleta de gasometria. Então, o médico colheu ali na sala da cirurgia e ficou por lá mesmo, esqueceu de pedir para fazer a dosagem, ou então o enfermeiro desceu para fazer
com a amostra para encaminhar para fazer a análise só quando acabou a cirurgia, ou então quem colheu fica ali andando no hospital para cima e para baixo com a amostra, às vezes num local que não é apropriado, e quando vai fazer a leitura, deu a leitura errada, tá? Então tem que ter cuidado, bastante cuidado com isso aí. Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês um vídeo desse canal aqui, né, chamado Dr. Edson, terapeuta integrativo. E ele é um vídeo bem bacana, porque mostra pra gente toda essa parte de coleta, né? Coleta de gasometria arterial, desde a punção, desde o teste, né, de Allen, até a punção, passando pela parte de biossegurança, passando pela heparinização da seringa. Então, assim, é uma explicação bem bacana e vale a pena a gente dar uma conferida, ok? Depois vale a pena conferir lá no canal dele de forma direta. Vou dar o play aqui para vocês assistirem a explicação. Salve, salve, meus amores, tudo bem? Eu mais uma vez aqui, professor Edson, enfermeiro, nutricionista, terapeuta integrativo, coach. Estou aqui para propagar mais um vídeo educativo de alguns processos e técnicas de enfermagem. A minha intenção de fazer esses vídeos é tentar propagar o processo correto da realização das técnicas. A gente observa muitas vezes os colegas, com o passar do tempo, maceteando alguns procedimentos que muitas vezes não estão corretos e que muitas vezes podem provocar danos transitórios ou permanentes nos pacientes. Então a gente faz os vídeos e divulga essas informações em busca de uma enfermagem mais forte, de terapeutas mais fortes, de uma categoria muito mais preocupada em realizar procedimentos embasados em evidências. Hoje nós temos artigos científicos, literaturas que apontam a forma correta de executar determinados procedimentos de enfermagem. E médicos também, procedimentos da área da saúde. O que nós devemos fazer? Imitar ponto a ponto, de forma categórica, toda a metodologia adotada ali naquele processo. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como faz a coleta de sangue para o procedimento de gasometria arterial. Veja como é fácil, olha o processo. Nós vamos realizar primeiro, antes de coletar esse sangue, a gente precisa entender que eu preciso estar paramentado com gorro, óculos, máscara e luva para a coleta do material. A metodologia, ela diz que nós devemos abordar esse paciente pela direita, se apresentar e explicar o que vai acontecer. Eu oriento que você explique, eu ensino isso aos meus alunos, que você explique e se apresente até mesmo para pacientes inconscientes, pacientes que estão em estado comatoso, porque nós sabemos que os estudos apontam que a audição é o último sentido que se perde, ok? Então olha só, nós vamos primeiro verificar as vias possíveis para a coleta de sangue para a gasometria arterial. Nós temos a artéria radial, nós temos a artéria braquiorradial ou braquial e temos a artéria femoral. A última artéria, a última opção para a coleta de gasometria arterial é a femoral. Ela não deve ser a via como de primeira escolha. A via de primeira escolha são as vias de extremidades. Então, a gente vai como primeira escolha a radial, segunda opção a braquiorradial, por último a femoral. A gente observa muitos profissionais já indo direto na femoral, sem antes mesmo avaliar as artérias das extremidades. Por quê? Porque lá o calibre da artéria é maior. Mas esse processo é o correto? Não, esse processo não é o processo correto. O correto é iniciar pela radial, ok? Se o paciente está lá numa UTI e é solicitado 2 gasometrias, às vezes 3 gasometrias no dia, é lógico que você não vai colher do mesmo lugar. A gente orienta que você faça o rodízio desses locais onde você possa coletar ali o sangue arterial para a análise da gasometria arterial, ok? Outro ponto importante, realizar o teste de Allen antes de você puncionar a artéria radial. Como é que é feito isso? Primeiramente eu vou colocar os meus EPIs, e EPIs ele é feito dessa forma aqui, máscara tampando o nariz e toda a boca. Vou posicionar o meu óculos de procedimento. Vou posicionar a minha máscara. Posicionei a máscara, o óculos, agora o meu gorro. Ok? Por último, a minha luva de procedimento. Então, vou calçar minha luva de procedimento. Calcei uma. Calcei a outra luva. Teste de Allen.
Olha como é feito o teste de Allen. Com os polegares, eu vou comprimir a artéria radial e a artéria ulnar, pedir que o paciente abra e feche a mão por algumas vezes, e quando a mão estiver completamente pálida, eu vou soltar uma das artérias. Solta a artéria radial e verifique se existe a perfusão no tempo correto e total da mão. Comprimo novamente, peço que ele abra e feche a mão por algumas vezes, solta a outra artéria, a artéria ulnar, e vejo se existe a perfusão ali daquele membro. Se isso acontecer, essa artéria pode ser puncionada, porque existe a irrigação por ambas as artérias. Se por algum motivo eu fiz o teste de Allen, soltei a artéria ulnar e não houve a irrigação do membro, aqui não deve ser feita a gasometria. Porque se eu puncionar a artéria radial, se aqui por algum motivo acontecer algo, tipo uma formaçãozinha de algum trombinho, alguma coisa, deixe de chegar sangue aqui para esse membro e a gente pode provocar um processo chamado gangrena. Então, é para isso que existe o teste de Allen. Feito o teste de Allen, tudo ok? Agora eu vou puncionar a artéria radial. O ângulo que nós vamos usar na artéria radial é um ângulo onde você vai posicionar a seringa no ângulo de 30 graus. Na artéria braquiorradial, você vai usar um ângulo de 45 graus. Na artéria femoral, é um ângulo de reto, 90 graus, ok? Vou abrir a minha seringa. Eu abro a minha seringa pelo lado do êmbolo, viro, descolo o êmbolo 3 vezes, sem tocar no êmbolo lá, para evitar qualquer tipo de contaminação. E eu faço esse descolamento do êmbolo, que às vezes a seringa tem muito tempo que está aqui, o êmbolo cola lá. Vou pegar agora uma agulha para aspiração, a mesma coisa, abro pelo lado do canhão, conecto. Vou pegar um frasco de heparina, posiciono entre os dedos e vou aspirar. Eu vou aspirar 1 ml de heparina e vou voltar essa heparina para o frasco. A gente chama isso de lavar a seringa com heparina. Descarto essa agulha, conecto a agulha que eu vou utilizar para a punção da artéria radial, ok? Desencapo, vou desencapar essa agulha e olha lá, qual é o ângulo mesmo que eu vou utilizar? O bisel, eu vou colocar o meu bisel para cima, vou sentir a artéria radial, eu sinto ela puncionar. Eu tenho 2 opções, quando eu sinto eu posso abrir os meus dedos e entrar com a agulha entre os dedos, ou eu sinto, afasto o meu dedo um pouquinho e vou entrar com um ângulo de 30 graus aqui. Como é que a gente faz? Eu vou entrando devagarzinho, exatamente no ponto onde eu estou sentindo essa artéria. Quando tocar na artéria, vocês vão ver que o canhão vai encher e pela pressão do sangue, ele começa a empurrar o êmbolo sozinho, ok? Tocou, eu seguro a seringa, aspiro essa seringa um pouquinho do sangue, em torno de 1 ml no máximo, tá certo? E agora eu vou pegar um algodão seco, vou retirar e fazer a compressão por um período de até 5 minutos. Feito isso, pessoal, eu vou reencapar essa agulha na técnica, onde eu coloco aqui dentro da bandeja a minha capinha, jamais eu reencapo assim, vou aqui do lado, vou levar essa seringa dentro da minha bandeja até o aparelho gasômetro. Lá eu vou tirar a agulha, eu vou dar uma dica, vocês vão posicionar no equipamento, ele vai aspirar o sangue, aí você vai esperar a leitura, a impressão dos dados, você vai conferir se está tudo ok, antes de descartar a seringa. Um erro comum, que é um ponto crítico, é você colocar no gasômetro, ele aspira, você vê que ele já fez a leitura, está fazendo a leitura, você já descarta. Aí quando vem o extrato, você olha e vê que as informações não estão corretas ou estão faltando. Aí deu erro na leitura. E agora? Vai ter que voltar no paciente e colher de novo. Então espere, tenha certeza para depois descartar a seringa. Outro ponto crítico. Aqui não adianta você colocar uma gaze, um algodão e colocar um esparadrapo. Lembra que é um sangue arterial, ele demora um pouco mais para coagular e você tem que fazer a compressão. Você vai comprimir isso aqui por um período mínimo de 5 minutos, garantindo que realmente estancou aqui o sangue dessa punção que você fez na artéria radial, ok? Outro detalhe, você vai usar um algodão embebido em álcool, não é encharcado.
Aí você vai passar, o sentido é o sentido que o bisel vai entrar. Se o bisel está entrando no ângulo de 30 graus no sentido do coração, você passa o algodão e umedecido com álcool, não é para ficar encharcado, para depois fazer a punção, ok? Bom, pessoal, eu espero que esses vídeos sejam vídeos que ajudem vocês no seu dia a dia profissional, sejam estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, estudantes de escolas técnicas de enfermagem, terapeutas que estão aprendendo a fazer as punções. Eu espero que essas explicações estejam claras. Qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só colocar aí lá, quem está me seguindo aí no meu canal do YouTube, né? Tem lá Edis Terapeuta. É só você colocar lá, que eu sempre estou olhando e respondendo na medida do possível, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um grande beijo no coração do professor Edis. Bom, gente, aqui a gente vai ver um vídeo, né, do canal Prática em Enfermagem, né, e a gente vai ver uma parte da coleta de gasometria arterial. Vou botar o vídeo aqui para correr para que vocês vejam. Então, sentindo o local da punção. Fazendo ali a antisepsia do local. E aí a punção. Então a gente viu aí, né, ao longo dos dois vídeos, né, um explicativo do processo e o outro com a coleta de fato, importância de fatores como a técnica sendo realizada de maneira adequada, o uso dos EPIs adequado, o tratamento do paciente, né, você puncionar o paciente, a gente sabe que é um processo invasivo, mas tentar causar a menor quantidade de dor possível àquele paciente, escolher com critério o local da punção, realizar os testes específicos, né, comprimir, né, o local de coleta no pós-coleta para que você não tenha ali o sangue jorrando para tudo que é lugar, lembrando que a artéria vai ser um local onde o fluxo sanguíneo é maior e por isso é normal que ele saia com mais intensidade. Percebemos ali no momento da coleta a coloração, né, do sangue arterial, que a gente já havia comentado anteriormente. Então, assim, os dois vídeos, né, tanto da explicação quanto da coleta, foram muito bem detalhistas, né, em todo o processo. E só para a gente lembrar, em muitos locais, né, acaba o técnico tendo que realizar a coleta. Como eu disse, por legislação, né, isso não é permitido, né, mas a gente sabe que em alguns locais, até mesmo pelo quantitativo de pessoas trabalhando nesses locais, acaba muitas vezes sendo ficando a cargo do técnico de análises clínicas realizar esse tipo de coleta. Então, caso isso seja a realidade de vocês já sabem como proceder. A gente tem uma série de variáveis, né, que podem interferir no resultado, como eu falei para vocês, as bolhas de ar, o excesso de heparina no tubo de coleta, demora. Essas amostras, elas precisam ser refrigeradas se elas não forem analisadas de imediato, tá? Porque o calor, né, deixar num local muito quente, vai fazer com que a gente perca os parâmetros, né, tanto de oxigênio quanto de gás carbônico, né, quanto do pH ali também. Bom, uma coisa extremamente importante da gente avaliar na gasometria é justamente saber a origem, né, da amostra, se é uma amostra arterial ou se é uma amostra venosa, né, para se dar o diagnóstico a respeito desse paciente. Então, saber a origem da amostra, conhecer o estado clínico do paciente, se ele está de ventilação, se ele é um paciente ambulatorial, né,
se faz uso de oxigênio suplementar ou não, né? Por que saber a origem da amostra? Porque os parâmetros, principalmente relacionados à oxigenação, eles vão mudar em relação a uma amostra arterial e a uma amostra venosa. Ah, mas não dá para saber pela cor, né, do sangue que está sendo colhido? Sim, a gente viu que existe diferença na coloração, mas muitas vezes quem está recebendo o resultado não está olhando, não entrou em contato, né, com a amostra que foi colhida. Então ele está recebendo um papel na mão dele com os valores, né, e se não vier escrito que a amostra é arterial ou que a amostra é venosa, ele vai estar, ele não tem como analisar porque ele não tem um parâmetro de comparação. E a gente vai ver que os parâmetros eles mudam, né, dependendo da amostra em que a gente tem. Então aqui é uma forma, né, que uma das formas de coleta, tá? Essa aqui ele não tem aquele dispositivo de retirada do ar, mas é uma agulha própria, né, para esse tipo de coleta. Ela tem um dispositivo do seguinte, uma seringa própria, né, para esse tipo de coleta. Ela tem o seguinte, o responsável aqui fez a coleta. Vocês estão vendo que ele não tira a agulha, né, utilizando as mãos diretamente. Ele não pega e puxa a agulha. Ele usa uma espécie de borrachinha, né, que é um dispositivo que você pode usar para espetar essa agulha. Ó, ele desencaixa a agulha da seringa. Então aqui, ó, ele não puxou direto, porque quando ele puxar, ele pode se perfurar. Então, não é um procedimento seguro. Então, o que ele faz? Ele espeta, tira, desconecta, né? Com o outro dedo ele tampa a ponta da seringa. Por que ele tampa a ponta da seringa? Para evitar a entrada do ar aqui. Então ele está tampando a ponta, coloca o dispositivo, né, de fechada, né, para fechar aqui a entrada da seringa e descarta a agulha, tá? Num procedimento, num recipiente adequado para perfuro-cortante, que ainda que ela esteja espetadinha aqui, né, na borrachinha, ela ainda é considerada um perfuro-cortante. Então esse aqui é um dos tipos de dispositivo para coleta, tá? Ah, não tem. Onde se faz coleta de gasometria, usa a seringa normal, usa a agulha normal. O que que faz, né? Volto a dizer, jamais reencapar a agulha fazendo movimento de encaixe. Se tiver que tirar, né, desconecta a agulha ou utilizando um dispositivo, né, um lugarzinho para você poder espetar e depois descartar junto com ela, né? Lembrando que isso aqui não vai ser reutilizável, tem que ser descartado junto. Ou então, né, ter aquele dispositivo de segurança de remoção da agulha, ok? E se tiver que encapar para retirar, né? Se não tem o dispositivo e não tem essa borrachinha aqui para a gente espetar, vai ter que encapar para poder tirar ela de forma a não se perfurar, vai fazer aquele movimento de pescar, né? Colocar ali a tampinha em cima de uma superfície, pescou a tampa e fecha, tá? Com muito cuidado. E aqui é o gasímetro, né, ou gasômetro, que é o equipamento responsável por fazer a leitura. Então se coloca lá, ó, a seringa e ele faz a leitura e te dá os parâmetros que são analisados, tá? Que parâmetros são esses? Todos aqueles que a gente comentou logo no início da aula: pH, pressão de gás carbônico, pressão de oxigênio, né, nível de bicarbonato, excesso de bases e saturação de oxigênio. Vamos discutir agora os valores de referência em relação a sangue arterial e sangue venoso. Bom, esses aqui são os valores, né, de referência em relação ao sangue arterial e ao sangue venoso. Vamos avaliar cada um deles. No sangue arterial é onde a gente tem aquele valor clássico, né, do sangue de pH, né, de 7,35 a 7,45. Mas se a amostra for venosa, ele cai um pouquinho, né? Vamos ver a diferença então, né? E essa diferença aqui já é motivada justamente por esse sangue aqui, ele tem um percentual de gás carbônico um pouco maior, tá? Então vejam que dá uma pequena alteração, né, em relação ao valor, à faixa de pH ali, tá? Então, se eu encontrar, por exemplo, uma amostra com 7,32 no sangue arterial, ela é considerada uma acidose. Se eu encontrar 7,32 no sangue venoso, não, ela está dentro do valor normal ainda. Pressão de gás carbônico.
Aqui no sangue arterial, a gente tem de 35 a 45 milímetros, né, de mercúrio, né? Então, como a gente mede pressão, a gente mede nessa unidade aqui, mmHg, tá? De 35 a 45. No sangue venoso, sobe um pouquinho, ó, de 38 a 50. Por que que sobe? No sangue venoso, eu tenho uma concentração um pouco maior de gás carbônico, né? Então, é aquilo que a gente estava comentando, não é que ele é rico em gás carbônico, tá? Ele não tem uma diferença tão absurda assim de gás carbônico em relação ao arterial, não chega a ser maior do que o nível de oxigênio, ok? Então, né, extrapolar como se eu tivesse 90% de gás carbônico e 10% de oxigênio, isso não acontece, tá? Pressão de oxigênio, esse valor para adultos, tá, gente? De 83 a 108. No sangue venoso, de 35 a 40. Tá? Então, 83 a 108, 35 a 40. Aí vejam, ó, como é que baixa, né, a pressão de oxigenação. Aí assim a gente tem uma queda. Nível de bicarbonato no sangue arterial de 21 a 28, no sangue venoso de 22 a 29. Excessos de base de -3 a +3, a variação, né? Tem alta concentração de bases ou baixa concentração de bases, e excesso de bases no sangue venoso, a variação de -2 a +2. Saturação de oxigênio, ó, 95 a 99 no sangue arterial, 60 a 75 no sangue venoso. Então, é por isso que a gente precisa saber qual é a origem da amostra, porque os parâmetros eles vão mudar e a gente precisa saber a origem para poder traçar se o paciente está dentro do valor de referência ou se ele está fora, e se ele estiver fora, por quê, né? O que está acontecendo para que ele esteja fora. No recém-nascido, né, coleta ali do cordão umbilical, a pressão de oxigênio de 60 a 70, né, e nível de bicarbonato de 16 a 24. Valores críticos: um pH menor do que 7,2 ou maior do que 7,6, né, uma acidose extrema ou uma alcalose extrema. Pressão de gás carbônico maior do que 60, pressão de oxigênio menor do que 40, e no caso dos parâmetros calculados, que é o valor de bicarbonato, né, ele não é um valor dado diretamente, ele é calculado, né, através do equipamento, né, menor do que 10 ou maior do que 40. Então, se o paciente se encontra em qualquer um desses estados aqui, às vezes mais de um em um só, ele já é considerado crítico. E a gente usa, na verdade, a gasometria para avaliar se o paciente está dentro do normal, se ele tem um quadro de acidose ou de alcalose. Essa acidose ou essa alcalose, ela pode ter origem diferente, ela pode ser metabólica ou pode ser respiratória, tá? Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, o que isso significa. Bom, então aqui, né, avaliando os parâmetros da gasometria, né, em relação ao pH, se ele estiver mais baixo do que o normal, a gente tem uma situação de acidose. Se ele estiver acima do normal, a gente tem uma situação de alcalose, né? No caso do gás carbônico, a baixa quantidade dele a gente chama de hipocapnia, né? O excesso dele, né, um número maior do que o normal, a gente chama de hipercapnia. Do oxigênio, a baixa concentração a gente chama de hipoxemia e a alta concentração de hiperoxemia, tá? Das bases, né? Quando a gente avalia o excesso de bases, se esse valor estiver mais baixo, a gente tem perda de bases, se estiver mais alto, a gente tem ganho de bases. Agora, principalmente avaliar a pressão de gás carbônico e o bicarbonato faz a gente diferenciar o tipo de acidose ou de alcalose que está presente no organismo, se ela é respiratória ou se ela é metabólica. Em resumo, a gente tem o seguinte: na acidose respiratória, tá? Na acidose respiratória, a gente tem uma eliminação de gás carbônico menor. Na alcalose respiratória, a gente tem uma eliminação de gás carbônico maior. Então, se a acidose ou a alcalose for do tipo respiratória, quem vai estar se alterando ali são os valores de gás carbônico, porque quem está fazendo essa eliminação é o pulmão, né? São os pulmões. Então, em caráter respiratório primário.
Nos parâmetros que são metabólicos, né, na acidose metabólica, eu tenho uma diminuição da concentração de bicarbonato ou um acúmulo de ácido no organismo, tá? E na alcalose metabólica, ou eu vou ter um aumento da concentração de bicarbonato ou perdas de ácido. Então, aqui a gente tem um quadro resumo que está até bem mais resumido do que o que vocês têm na apostila de vocês, né? Mas vamos prestar atenção nesse aqui, que ele está bem resumidão, tá? Então, a alcalose, primariamente falando, é quando a gente tem um pH maior do que 7,45 e a acidose menor do que 7,35, tá? E a gente vai ter o seguinte, nos pHs mais altos, eu tenho alcaloses. Nos pHs mais baixos, eu tenho acidoses. O que vai diferenciar se é respiratório ou se é metabólico, aqui a gente está trabalhando com um ou outro. Existem alguns pacientes que vão ter descompensação nos dois sentidos, tá? A gente chama de alcalose ou acidose mista, mas são casos um pouco mais complexos. Vamos diferenciar os primordiais aqui. Respiratória, que a gente tem uma alcalose, ó, pH elevado, e é uma alcalose do tipo respiratória. Quem foi alterado aqui, ó, foi a concentração de gás carbônico. Essa pessoa está perdendo, né, gás carbônico para o ambiente externo. Ela está eliminando mais gás carbônico do que deveria. Em compensação, o seu bicarbonato está normal. Em que situações ou quais são as desordens onde eu posso ter esse tipo de situação acontecendo? A pessoa pode estar hiperventilando, existem alguns medicamentos que fazem isso, embolia pulmonar faz isso, né? A prática de atividade física faz isso também em excesso, tá? Em alguns casos de tumores, entre outras situações, tá? A acidose do tipo respiratória. Eu tenho aqui, ó, baixo do pH, aumento da concentração de gás carbônico, tá? Então eu não estou conseguindo eliminar gás carbônico direito, por isso o pH está ficando mais baixo, mas mantenho a concentração de bicarbonato normal. Posso ser uma diminuição da frequência respiratória, respiração prejudicada por algum trauma, ou então alguma desordem, como uma síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, doença que está afetando os pulmões, né? Qualquer tipo de doença pulmonar existente. Alcalose metabólica, ó, pH mais alto, o nível de gás carbônico está dentro do normal, mas eu tenho uma elevação do bicarbonato, tá? Em que situação eu vou ter uma alcalose do tipo metabólica? Com o uso de diurético, situação de vômito prolongado, desidratação grave, tá? Pessoas que estão ingerindo alimentos muito alcalinos, administração de bicarbonato, tá? E na acidose metabólica o caminho é inverso. O pH está mais baixo, a pressão de gás carbônico está normal, né? E eu tenho uma diminuição do bicarbonato, seja por perda de bicarbonato, envenenamento, tá? Insuficiência renal. Então, nessa aula de hoje, vimos a importância do processo de gasometria, né, da importância da análise de gasometria, avaliando a questão de oxigenação, do pH sanguíneo, que a gente já vinha discutindo, né, desde a disciplina de química, o equilíbrio desse pH sanguíneo. Vimos a importância do sistema tampão atuando na regulação desse pH. Vimos a diferença dos processos de alcalose e de acidose, né? Avaliamos a diferença dos quadros de alcalose respiratória e alcalose metabólica, lembrando que o diagnóstico é sempre critério do médico, tá ok? A gente libera os parâmetros, né, dados pelo equipamento, mas é importante que a gente saiba, né, fazer a interpretação também. Não fica a critério a nossa interpretação, mas é importante que a gente saiba, né, o que estamos fazendo, não apenas colocar uma máquina para rodar, não ser um apertador de botão, né, que eu sempre digo isso, colocar uma máquina para rodar, ler o laudo que tem ali, mas saber o que você está avaliando, né, é importante. Não somos nós que damos o diagnóstico final ao paciente, mas a gente pode saber sobre o que estamos analisando, né, e é por isso que a gente estuda isso dessa forma, né. Vimos a importância dos processos de coleta sendo realizados de maneira adequada, o tratamento com o paciente, o uso dos EPIs, né? Então, tudo isso foi abordado na nossa aula de hoje. Então, até a próxima.